Quero compartilhar com vocês uma palavra que vem do Evangelho de Marcos. Pastor, e Efésios? Irmãos, Efésios está aqui no gatilho, está aí na mira, mas foi tão forte para mim, muda essa palavra. Para esse domingo, fale sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 5, de versículos 1 até o versículo 20. Sempre fazemos uma declaração antes de começar. É uma declaração a nós mesmos e ao Senhor. E essa declaração é que eu falo, você repete comigo. Então pega a sua Bíblia, seja de papel ou eletrônica, e levante assim. Mantenha levantado. Repita comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quero pedir aos nossos diáconos, se tiver alguém lá no café, seja de que grupo for, pede para eles entrarem agora. Viu, Kleber? Viu, Fábio? Podem fazer isso agora, nesse momento, todo mundo para dentro, ninguém lá fora, tá? A não ser emergências, ok? Você está vendo que hoje eu estou muito pai, né? Muito amoroso. E também, já que eu estou falando essas coisas a vocês, não estou com raiva de ninguém, mas eu estou com ousadia, então vamos lá. Durante o culto, durante a pregação, todo culto, durante a pregação, não saiam por essas portas. Essas portas são para emergência, tá? Só se tiver uma emergência. Fique aqui conosco, segura firme aí, entendeu? Que vai demorar só 1 hora de palavra e depois você pode sair tranquilo. Se precisar sair discretamente por ali fora, depois volte por ali também. Amém? Mas vamos lá a palavra, né? Marcos 5. Antes de que nós abrimos e lermos, como é nosso costume, uma colocação. Tudo que está na Bíblia é porque o Senhor quis estar aqui. Você quer ver uma coisa? O Evangelho de João, terminando o Evangelho, ele fala para nós da seguinte maneira. Estes são apenas alguns dos momentos, eu estou parafraseando, alguns dos momentos, algumas descrições de tudo que Jesus ensinou e realizou. E o João termina assim, se nós fôssemos escrever tudo o que ele fez, nem todos os livros do mundo caberiam para conter tudo aquilo que ele falou, ensinou e realizou entre nós. Então nós sabemos que está aqui. Então a pergunta que nós fazemos é, por que selecionou isso? Porque ele está aqui com um propósito para nos ensinar, dizer o que aconteceu, mas também nos revelar quem Deus é, quem Jesus é, a sua obra em nosso favor. Então, sempre que nós lemos um texto, a pergunta natural tem que ser, o que é que nós aprendemos aqui? Então, vamos ler o texto, depois, verso a verso, como é o nosso costume, vamos descobrir, vamos a fundo saber, Senhor, qual é a lição que o Senhor tem para nós aqui nesse dia? Assentado mesmo como estamos, vai estar na tela também, Marcos 5, a partir do versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, dependendo da sua versão. Esses atravessaram o mar, eu encorajo você a olhar em casa, o capítulo 4 anterior, é quando tem aquela tempestade de repente, e que os discípulos ficam apavorados, e Jesus estava no barco com eles, e o que é que Jesus estava fazendo? Dormindo. E eles acordam, Jesus, não te importa conosco. Eu imagino que Jesus riu, mas não está escrito, mas acho que ele riu. Falou, filhos, então, como é pequena a vossa fé, né? E o que é que ele fez com o vento e a tempestade? Ele disse o quê? Acalmem-se. E o vento e a tempestade terminaram completamente. Versículo 2. Quando desembarcou, depois dessa manifestação do seu poder, eles chegam do outro lado da margem. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se
diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele, aqui o demônio, respondendo, possuindo aquele homem, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Porque os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Esta é a palavra do Senhor. Pai, dá-nos graças. Ó Senhor, que cada um aqui presente, aqueles que estão vendo online ou mais tarde, possam ser alcançados muito além das minhas palavras, Senhor, mas pela ação e palavra do Teu Santo Espírito, Deus. É minha oração em nome de Jesus. Amém. O que aprendemos aqui? Eu creio que nós temos aqui 6 lições importantes. 6 lições importantes. Rapidamente, a primeira dela. Nesse relato, nós temos aqui o quadro terrível de alguém nas mãos do diabo. É uma descrição terrível de alguém nas mãos do diabo. Não quero investir muito tempo falando sobre o diabo, mas só para deixar claro algumas partes e princípios e informações que a Bíblia nos dá. Por exemplo, o diabo não é Deus. Ele é uma criatura de Deus, um anjo. De acordo com Isaías e Ezequiel, entre outros, nós temos também em Efésios 2 e Efésios capítulo 4 adiante, mas nós temos algumas informações, 6, em Efésios, temos algumas descrições de quem ele é. Lúcifer, anjo da luz, de acordo com a palavra. Alguns falam que ele era líder do louvor. Isso não está na Bíblia especificamente, mas Lúcifer, e às vezes vem a informação que era um líder de louvor. Líderes de louvor são anjos, mas anjos abençoados em nome de Jesus, não é isso? Amém? Mas era a ideia. O problema foi que ele liderava a adoração a Deus, mas ele gostou tanto daquilo que ele queria ser adorado. Ele queria usurpar, que não é dele esse lugar, tomar o lugar de Deus. E Deus o que fez? O lançou dos céus para a terra, e com ele 1/3 dos anjos. E aqueles anjos que foram lançados com Satanás, com aquele querubim, agora são demônios. A partir daí começa uma tensão. Inimigos de Deus, diabo é adversário, Satanás é adversário de Deus. Ele não pode mexer com Deus, ele não tem como fazer isso. Então o que ele faz? Ele se especializa em trabalhar com os filhos de Deus, as criaturas de Deus. E ele não é muito criativo, é sempre a mesma tática. Mentiras, ciladas, armadilhas. Mentiras, distorcer a palavra de Deus,
ciladas, armadilhas. Quando você percebe, parece uma coisa, mas quando você percebe, era outra inteiramente diferente. Um exemplo clássico, o Adão e Eva. Satanás, através da serpente, chegou até Eva e disse, como é mesmo isso que Deus falou que se vocês comerem daquela árvore, distorceu, não foi? Estava mentindo, distorcendo. Aí Eva respondeu lá o que ela se lembrava que Adão ali havia dito, porque ela não existia quando o Senhor falou com Adão sobre aquelas limitações no paraíso. Qual a moral da história? Foi que ela plantou nela a ideia, Deus mente, Deus é mentiroso. Ele disse que vocês iam morrer, mas não vão morrer não. É porque ele não quer que vocês sejam igual a eles. Qual foi o problema dele? Nos céus, queria o lugar de Deus. Então ele plantou aquela semente. Infelizmente, Eva e Adão comeram do fruto. Isso nós sabemos o resultado, né? Separados de Deus. Fomos criados para viver com Ele e agora nós estamos separados de Deus. Ele continua a fazer isso. Efésios 2 fala, Ele continua atuando. Nós estamos mortos nas nossas transgressões e pecados e nós estamos debaixo da influência satânica. Ali também fala que Ele é um príncipe do ar, das potestades do mundo tenebroso em que nós vivemos. Então você vê que Ele é uma criatura maligna, expulsa dos céus, da presença de Deus, mas age em nós. E Ele está atrás dos filhos de Deus, criaturas de Deus. O que nós vemos aqui é o quadro. Eu quero rever, só para você ter uma ideia. Por exemplo, quando Jesus desembarcou um homem com um espírito imundo, veio de onde? Dos sepulcros, veio dos cemitérios. Nós não somos supersticiosos, mas cemitério não é um lugar que a gente escolheria para morar, né? Eu espero que não, né? Só a conotação de morte e tudo mais. Vamos ali visitar os nossos entes queridos, né? Outra coisa, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Incontrolável. Você vai começar a notar paralelos. Uma pessoa influenciada, não necessariamente possuída, mas sendo opressa por Satanás, é teimosa, não ouve, desobedece. Isso está óbvio para todo mundo, mas segue ali insistindo naquelas coisas. Não podia ser controlado. Amarraram os pés, amarraram as mãos, mas ele arrebentava as correntes. E ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E, finalmente, noite e dia, o que ele fazia? Ele andava gritando, não havia descanso. Andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Satanás trabalha da seguinte maneira, ele engana, ele cria a armadilha, mas quando nós somos possuídos, opressos ou ouvimos a ele, sabe o que acontece? Primeiro é ele que está nos oprimindo, mas depois ele não precisa nem nos oprimir mais, que nós mesmos vamos nos machucar. Sem poder dormir, sem ter sono e ainda se flagelando. Isso é um quadro terrível para nós trabalharmos. Então esse é o que acontece. É o cenário pior, o diagnóstico pior de alguém que está possuído ou opresso por Satanás. Mas logo em seguida nós temos má notícia, ótima notícia. O amor incrível que Jesus tem por nós. Não há tempo para me aprofundar. Mas que região é essa dos Gadarenos ou Gerazenos? Que lugar é esse de Decápolis? Se você tiver uma chance, abra lá na sua Bíblia, você tem mapas, você vai ver Israel, Mar da Galileia, que é um lago muito grande, mas é chamado mar porque parece um mar mesmo, né, onde o clima mudava rapidamente por causa das montanhas, os ventos e tudo mais. Mas se você pegar ali, está aqui Cafarnaum, Jesus fez o seu quartel-general, Nazaré desse lado aqui, e depois você atravessa o lago, do lado leste, o que você vai ter? Uma região chamada dos gentios. Decápolis quer dizer 10 cidades. Qual era o problema? Ela não é parte da nação de Israel também? Não foi há um tempo? Qual o problema? É porque Israel, a nação, por causa da sua desobediência, os assírios invadiram. Os assírios vinham lá perto da Babilônia, onde está o Iraque hoje. Eles desceram, conquistaram. Agora, os assírios eram muito maus. Além de serem cruéis ao conquistar uma nação, eles pegavam os habitantes e mandavam os que sobreviveram, mandavam para outro país. E traziam estrangeiros e misturavam de propósito, para quebrar aquele ímpeto de unidade de uma só nação, um só povo, porque eles estavam assim. Então havia um preconceito
Judeus não podiam, olha lá em Atos 10, Pedro tenta se explicar por que ele foi na casa de Cornélio, porque ele disse, olha, Cornélio, eu sou judeu, não posso entrar na sua casa. Havia um preconceito. Então, olha o que Jesus está fazendo. Ele sabia do preconceito, foi criado, veio para o povo que cria no preconceito, mas ele atravessou uma tempestade e chegou ao outro lado, um lugar onde estavam aqueles que o povo desprezava, que eram considerados não alcançáveis. Pensavam, eles não são do povo de Deus. Preconceito. Muito. Então nós vemos esse quadro aqui, essa ele vem. Qual é a mensagem, pastor? É que nosso Senhor Jesus diz o seguinte, não há separação. Ele investiu tempo para sentar com uma mulher samaritana que estava na mesma situação, apesar de ser mais no sul, mas na mesma situação, também meio judeus, gentios, mas Jesus vai ao encontro. Mesmo em meio a uma tempestade. Então, qual é a boa notícia, pastor? É que não importa onde nós estamos, não importa se aqueles ao nosso redor não nos consideram dignos de sermos alcançados, mas Jesus vai ao nosso encontro. Não há distância, não há nacionalidade, não há circunstância que possa impedir que o nosso Jesus pare e venha ao nosso encontro. Muda o schedule, muda os horários, muda o planejamento e venha ao nosso encontro. Acho que você não está entendendo isso aí, porque está bem demais, né? Muito bom. Ele vai onde está o necessitado, ele vai ao encontro. E ele sabe, e não há fronteiras, não há raça, não há nacionalidade que ele não venha alcançar. E ele alcança você, ele vê onde você está, mesmo que aqueles ao seu redor já tenham desistido de você. Mas ele não, ele vai ao encontro para fazer isso. Aliás, foi a sua missão, ele mesmo disse, o Filho do Homem veio para fazer o quê? Buscar e salvar as pessoas boas, foi isso? Não, aquele que se havia perdido. Essa é a boa notícia. Se aqui tem um quadro de Satanás, aqui nós temos o mestre vindo, né? Terceiro ponto, rapidamente. O diabo não pode medir forças com Jesus. Quando ele o viu de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres? Comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Rogo-te, por Deus, que não nos atormente. Porque Jesus já estava dizendo, sai deles, né? Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu, porque somos muitos. Nós sabemos um centurião, exército romano, um comandante de 100 homens, centurião. Legião, quantas pessoas? Quantos soldados numa legião? Milhares. Quantos milhares? 6.000. 6.000. Eu não consigo entender como é que alguém pode ser possuído por 6.000 demônios. Pensa Maria Madalena com 7 demônios, quando Jesus a encontrou e a restaurou, a libertou, foi demais, né? Mas imagina, totalmente, talvez começou com 1, com certeza, depois 2, 3, e assim foi. Mas o ponto era 6.000. Mas o que aconteceu? Aqueles 6.000 demônios, que ninguém podia controlar, viu Jesus de longe, o que ele fez? Correu ao encontro dele, chegando lá, o que ele fez? Prostrou-se, porque a palavra diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa-me ilustrar esse ponto. Anos atrás, o CCP tem uma história longa, quando você fica tão muito tempo aqui, a gente tem história para contar. Eu me lembro aqui no Salão Social, nossos jovens, e eu sei que eles fizeram o melhor deles, estavam fazendo uma celebração de jovens, e eles queriam mostrar como Jesus vence o Satanás. Então eles fizeram um ring de boxe, você lembra disso, né, irmã? O problema foi que tinha lá um personagem que era Jesus, com as luvas de boxe, e tinha um personagem que era Satanás. E tinha o round 1, o round 2, o round 3, o round 3. Olha, pessoal, tem uma ótima notícia para você, Satanás nem entra no ringue com Jesus. Não tem esse negócio que vamos ver que vai, que vamos ver que... Não, ele já está derrotado. Completamente. Colossenses 2,15 fala que ele foi exposto ao ridículo.
A ideia de que quando os romanos ganhavam uma batalha, eles traziam os conquistados para desfilar nas paradas. Então, Satanás não tem chão. Só para dizer o seguinte, o que ele fez? 2.000 demônios, ok, não. 6.000, pior ainda, não, mas nem os 6.000 conseguiram segurar. Ele viu Jesus, correu e disse, ajoelhou-se ali, pedindo já falar isso. Então nós vemos aqui que o diabo não pode medir força com Jesus. Mas número 4, essa questão dos porcos, questão dos 2.000 porcos e os 6.000 demônios, por que Jesus permitiu isso? Não existe, que eu saiba, nenhuma explicação profunda. Eu tenho uma ideia que eu quero propor, e pegue isso como uma ideia, que é apenas para nos mostrar. Você quer um retrato de uma vida influenciada por Satanás? Você quer um retrato? Aí, destruição, suicídio, despenhadeiro, afogado, sem futuro. Ele não diz isso para você. Ele não se apresenta dessa maneira. Tá? Ele vem com as suas mentiras, né? Sempre prometendo o mundo, mas ele não vem, né? Mas nós vemos isso então, é um quadro terrível. Por isso Jesus permitiu que aqueles porcos fossem possuídos e jogados abaixo. Só para a gente ter uma ideia. Você quer ver qual é o retrato de alguém que é influenciado, possuído, possesso, opresso por Satanás? Aí tá, destruição. Não há final feliz. Não tem final, capítulo que tudo terminou bem. Mas número 5, o desastre das oportunidades perdidas. Que desastre, pastor? 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Agora, antes incontrolável, agora ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Nós não sabemos como ele conseguiu essa roupa. Nós não sabemos como ele foi assim cuidado das suas feridas, lá dos seus cortes e tudo mais. Mas o Senhor está ali e ele é capaz de fazer isso. E ele fez. E eles ficaram com medo, né? Totalmente. Eu penso, a reação devia ser, mesmo que incredulidade, que poder é esse? Mesmo que eles não crescem em Jesus. Mas qual foi a decisão daquele povo? Eles ficaram com medo. E o versículo seguinte, os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram no animal e falaram também sobre os porcos. E o 17, então o povo todos começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Que escolha maldita, né? Outra história da CCP. Estava no início do nosso ministério aqui. Eu não fui fundador da igreja, a igreja já tinha começou em 86, isso era o ano de 92 quando nós começamos. Eu me lembro que nossos cultos eram à noite. De manhã nós tínhamos a escola dominical, voltávamos à noite. Nós nos encontrávamos nessa igreja da esquina que está fechada. Ali havia um basement e nós usávamos o basement. Então era um lugar longo, né? Aqui havia a escada que descia para o basement. Aqui havia um pequeno escritório bem apertadinho, que para você entrar, quase que uma pessoa tinha que sair para o outro entrar. Mas cabia, tinha um pequeno hallway. E lá aqui o salão. E lá na frente fizemos o púlpito. Eu estava pregando. Assim que comecei, havia acabado de ler o texto. Lá havia um diácono Alex de Primo. Volta e meia eu vejo ele no Facebook com a sua esposa e seus filhos. Mas, anyway, o Alex é muito dedicado. Um diácono daqueles como o Fábio, como o Kleber. Esses diáconos nossos aqui da igreja, entre todos eles, né? Para não ficar ninguém com ciúme, viu, Paulo? Todo mundo, gente boa. Mas, anyway, o Alex, nós éramos menores, a igreja é menor, né? O Alex ficava ali na porta. Quem chegava do estacionamento, né? Newark era muito mais perigoso naqueles dias. Anyway, ele recebia a pessoa e fazia assim, e eles controlavam e diziam, pode entrar agora, para não interromper nada. Ele fazia entrar. Estou lá no púlpito e eu vejo a porta se abriu. Era uma porta dupla, se abriu. 3 jovens, senhoritas, né? 3 jovens mulheres vieram para entrar no santuário, onde nós estávamos tendo culto. Só que quando elas chegaram na porta, elas caíram para trás, como se houvesse ali uma tela invisível. Eu vi,
Percebi, algumas pessoas que estavam sentadas mais no fundo da igreja perceberam aquilo também. Muito sábio, o diácono fechou a porta, daqui a pouco ele chama mais 2 outros presbíteros e diáconos para que viessem. Eu sei que está acontecendo algo ali, tá? Então terminou a palavra e tudo mais, pedimos, igreja, permaneçam aqui, permaneçam em oração, alguma coisa está acontecendo na entrada. E quando cheguei lá, essas 3 jovens estavam realmente assim, possuídas, falando asneiras e agindo, e não sentavam, não paravam, coisas assim. Uma delas se dirigiu a mim dizendo, você não tem poder, não pode fazer isso nada. Com a graça de Deus, eu dizia, em nome do Senhor Jesus, fora daqui. Aquela jovem se acalmou e as outras também. Pegamos a informação, quem são, de onde eram, moravam numa cidade vizinha, nós tínhamos uma igreja irmã naquela igreja, naquele lugar. Combinamos com o pastor daquela igreja de irmos, ele e eu, fazer uma visita. Nos preparamos e fomos. E chegamos lá e explicamos tudo para aquela pessoa sobre Jesus. A questão da possessão demoníaca, que estavam agora, havia tido assim a graça de Deus expulsando, segurando os demônios naquela hora. E oferecemos uma oportunidade para que entregasse a sua vida ao Senhor. Ouviram, ponderaram, e com a maior paz e serenidade do mundo, pastores, Ele cuida muito bem de nós. Ele nos dá muitas coisas. Nós preferimos ficar com Satanás. Nós nunca mais as vemos. E a não ser que o Senhor tenha de alguma outra maneira os alcançados, nós sabemos que o quadro de destruição é esse aqui. Despenhadeiro abaixo, vida destruída, autodestruição. Porque é assim que ele trabalha. Começa. Qual é o ponto, pastor? Do mesmo jeito que é absurdo pensar que alguém que lidou com esse endemoniado a vida inteira, talvez até alguns parentes, e pede a Jesus para ir embora, para sair dali, só uma coisa tão drástica, terrível, um desastre tão grande, esse desastre de não aproveitar as oportunidades quando o Senhor está batendo a porta. Quando Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém, sabia que era a sua última semana, ele sabia. Havia avisado os discípulos, mas eles não tinham captado. Se você olhar em Lucas, o que é que fala na entrada triunfal? Que ele chorou. Ah, Jerusalém! Oh, Jerusalém! Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas, mas vocês não se deram conta do tempo da salvação. Eu creio que esse texto está aqui para dizer também, olha o perigo das oportunidades perdidas. Talvez nós não vamos estar nos estágios que a gente está totalmente já possesso ou opresso, mas o Satanás tem conseguido achar um espaço para começar a trabalhar. Ele sempre começa assim, com uma mentira, uma distorção dos princípios de Deus, e aí ele vai tomando mais território e mais território. Mas antes de fazer uma aplicação, eu quero dar alguns exemplos possíveis. Ah, pastor, não tem ninguém aqui endemoniado como esse homem. Mas talvez existe muitos de nós que estamos sendo, assim, entre aspas, conquistados, já preparados, já sendo conversados para não crer em Deus e seguir as desastrosas instruções satânicas. Mas antes de chegar nessa aplicação, deixa eu terminar com o 6º princípio que aprendemos assim. Quando nós somos alcançados, sempre nos cabe agora fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Vá e conte aos demais. Ele pediu, Jesus, deixa eu ir com vocês. Mas Jesus amava Decápolis. Jesus tinha o coração pelo estrangeiro, o discriminado, aquele que está fora por causa de preconceito. Jesus falou, fique, vá. E vá para sua casa. E diga a eles o quê? É igual aquele cego de nascença. Eu era cego, agora vejo. Como não sei? Eu estava endemoniado, agora estou liberto. Foi um homem chamado Jesus, ele fez isso na minha vida. E ele vai fazer isso. Jesus volta a Decápolis algum tempo depois. E ele vai encontrar ali, agora não é gente expulsando, rechaçando, mas coração aberto. A Bíblia não fala, mas eu tenho muita certeza. Lá no céu eu vou perguntar, esse demoniado que foi liberto, como é que foi que aquele pessoal todo respondeu? Porque eu creio que na próxima visita de Jesus, agora há um coração sedento. Por quê? Ele falou, Senhor, pede a nós, não guarda a bênção para você.
O Senhor tratou com você, vá e conte. Começa onde? Começa em casa. Ô pai, não sei. Ô mãe, não sei. Ô irmão, não sei. Ô irmã, não sei. Mas ele alcançou na minha vida e ele também quer alcançar a sua vida. Ele fala para nós. Como eu disse, nós vamos encerrar. E eu queria fazer algumas aplicações para nós. Porque a gente fica pensando, não estou possesso, não estou falando bobagem, não estou me flagelando. Mas vamos ver algumas coisas. Que talvez, como ele começa, às vezes que nós nos envolvemos. Uma declaração. Não se deixe enganar pelas coisas boas das entidades que não recebem, creem, honram o Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não fazem isso. Eu me lembro que eu fui criado no interior do Espírito Santo, uma cidade pequena, 4.000 habitantes, a maior parte deles fazendeiros, grandes fazendas, mas havia um hospital na cidade apenas, que eram os donos de propriedade do espiritismo. A palavra que nosso pai, aquela igreja ensinava, não era para que a gente deixasse de ter as crianças no hospital infantil, que as crianças pudessem ser tratadas ali, mas não se deixar enganar. O espiritismo não é uma religião cristã. É um lugar onde o Salvador é você mesmo. As reencarnações, o que eventualmente você vai fazer aí. Então não deixa que essas coisas boas, diz, tem um hospital, tem isso, faz aquilo, faz muito boas ações. Nós não vamos comungar. A gente pode até ter o relacionamento de, ok, há um papel sendo feito, médico, tudo bem, mas nós não vamos comungar. Absolutamente não se envolva nos lugares que cartomantes e outras coisas que definitivamente não são do Senhor. Tudo isso não é do Senhor, não provém do Senhor. Então, cuidado. Vamos pegar algumas coisas mais simples que a gente pode ficar à mercê delas. Quer ver uma coisa? Imigração. Eu estou ficando até cansado um pouco já de falar sobre isso, né? Mas medo do ICE. Você acredita que tem gente que me disse que não está vindo à igreja porque tem medo de sair de casa? Faz sentido isso? Quem é que determina se você fica ou sai desse país? Acabou. Fechou o assunto. Então, quando eu começo a ter medo, o que eu estou dizendo? Deus não é capaz de me proteger. Simples. Isso é mentira. Isso é idolatria, porque eu já coloquei Deus, agora então sou eu. Eu que tenho que determinar onde eu vou, que não, mas não, as coisas do Senhor eu estou fora. Se você está me ouvindo, que não está aqui, mas está me ouvindo, toma jeito. Arrependa-se, porque o Satanás já está batendo a porta. Então esse é o medo. Quer ver outra área? Eu sei que a gente pode fazer aplicações. Irmãos, a nossa vida é amarga. Nós somos um bando de pecadores, sempre um machucando o outro. Mas não existe lugar, o Senhor fala lá em Hebreus, não permita que nenhuma raiz de amargura venha brotar no seu coração. Porque quando vem brotar a amargura, uma amargura é o perdão retido. Ressentimento porque eu dizia, mas fulano tem que pagar o preço. Ou porque não sei o que, ou porque... E aí? Porque onde está a amargura, onde está o ressentimento, que Satanás já tem um pezinho ali, né? Ele começa aí. Conosco. Então a amargura é uma área. Murmuração. Murmuração quando a gente começa a reclamar, mas não reclama com as pessoas certas. Reclama dos outros na ausência dos outros. Isso é calúnia. É uma abertura. O que eu estou dizendo? Eu preciso me defender, porque o Senhor não vai fazer isso. Ou eu não confio naqueles homens e mulheres que Deus colocou no processo para cuidar das minhas reclamações. Então, murmuração. Preciso ter cuidado com isso. Outra coisa, né? Malícia. Imoralidade. Avareza. O que é avareza? Eu fiquei pensando, na minha época, a gíria é um pão duro. Ainda se usa essa palavra? O que é um pão duro? Mão fechada, não é isso? Aí você tem um monte de variações, né? Mas a mesma coisa.
Por que a mão fechada? Por que pão duro ou essas outras coisas? Por quê? É que eu me enganei que tudo que eu tenho fui eu que conquistei e que não posso dar, porque se eu der eu não vou ter mais. Mas quem é que nos dá toda boa dádiva? Vem de onde? De Deus. Deus não nos criou para sermos lagos, que a água só entra. Ele nos criou para sermos canais de bênção. Mais o Senhor dá, mais generoso nós somos. E também envolve, o irmão estava falando sobre dízimo, isso é uma vergonha. Sabe por quê? É que o Senhor nos mantém. Mas nós cremos o seguinte, não, quem ganhou esse dinheiro fui eu. Quem deu provisão fui eu, então eu não vou abrir mão. Quem é que te deu tudo? Quem é que te deu vida? Quem te abriu a oportunidade? Mas você notou, são essas pequenas coisas que é o lugar onde Satanás põe o pezinho. Daqui a pouco ele põe o outro. Aí já entra a avareza, entra a idolatria, aí entra a amargura, e daqui a pouco você está totalmente preso nas amarras dele, porque ele nunca vem só com um pouquinho, né? Então essa idolatria de pensar que eu que fiz. Eu acho que você já pegou a ideia, não foi? Eu queria enfatizar. Jesus vem ao meu encontro, e vem ao seu encontro. Ele quer que eu me liberte dessas coisas hoje. Hoje. Satanás não tem voz aqui, não tem direito, não tem nada. Ele hoje. Mas o que eu preciso fazer é dizer, Senhor, eu vou seguir o Senhor. Ele vai tentar me dizer que não é bem assim não. Deus falou isso, mas não é bem. Ele não. O que o Senhor disse? Eu vou obedecer. Ele disse para perdoar, eu vou perdoar. Ele disse para me confiar no dia de amanhã, eu vou confiar no dia de amanhã. Ele falou que ele é aquele que me guarda o meu entrar e o meu sair. Ele não toscaneja, ele não tem naps, não tem nada. Todo o tempo ele está em guarda, então eu vou crer. Em nome de Jesus. Eu vou confiar.